irmãos e irmãs que acompanham esta solene vigília da Páscoa da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. A mãe de todas as vigílias, a celebração central de todo o ano litúrgico. Esta vigília de hoje é uma vigília em honra ao Senhor. Ela nos envolve pela beleza desta noite que lhe é própria, mas também pela certeza daquilo que hoje nós ouvimos, sobretudo na liturgia da palavra, concluindo com o Evangelho. Vimos a narrativa da criação do mundo, do sacrifício de Abraão, do povo que foi liberto, o povo que foi salvo das mãos do faraó, do Egito. E esta realização se torna plena agora em Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, desde o início da criação, Deus desejou salvar. Desde o início da criação, Deus desejou redimir o seu povo, resgatar o seu povo, conduzir o seu povo para Ele, unir a criatura ao Criador. E por isso enviou o seu Filho, para que assim toda a obra da criação, toda a salvação, toda a história da salvação, toda a manifestação de Deus ao longo da história pudesse em Cristo se realizar, se cumprir. Portanto, nesta noite santa da vigília pascal, nós atualizamos este mistério, nós reafirmamos esta fé, a fé na salvação que vem de Deus. Era necessário que Cristo ressuscitasse. Iniciamos a celebração de hoje, acendendo o círio pascal no fogo novo, a luz que dissipa as trevas dos nossos corações, das nossas mentes, iluminando a nossa consciência, iluminando os nossos corações, para que amemos verdadeiramente a Deus, pois Ele nos deu a salvação por meio de seu Filho Jesus Cristo. E iluminando a nossa mente, para que nós tomemos consciência do sentido da ressurreição para nós, cristãos. Portanto, meus irmãos, foi necessário que Cristo ressuscitasse por 5 motivos. Por isso, no início da celebração, marcamos o círio pascal com estes 5 grãos de incenso, 5 chagas gloriosas do Senhor, pois o ressuscitado continua com as marcas dos pregos. O ressuscitado traz as marcas da nossa salvação, as marcas pelas quais Ele salvou, derramou o seu sangue por toda a humanidade. E estas 5 chagas são os 5 motivos pelos quais Cristo ressuscitou. O primeiro, Cristo ressuscitou para recomendação da justiça divina, para que se cumprisse a justiça de Deus. E qual é a justiça de Deus? A justiça de Deus é exaltar todo aquele que se humilha por Ele. Por isso Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas ao contrário, Ele esvaziou-se de si mesmo e se fez obediente ao Pai, obediente até a morte, e por isso o Pai o exaltou. Certamente esta primeira verdade da ressurreição, este primeiro motivo da ressurreição, é um motivo também para você que hoje está sofrendo, sobretudo aqueles que estão prostrados, humilhados pela doença, humilhados por essa pandemia, por todos aqueles que estão sendo feridos. Portanto, a eles também esta palavra vem-lhes ao encontro. Todo aquele
que crê nele será exaltado por ele. Exaltar aquele que se humilha por Deus. Deus exaltou o seu Filho Jesus Cristo e exaltará também a todos nós. O segundo motivo pelo qual Cristo ressuscitou, para instrução da nossa fé, para nos instruir na fé, para nos confirmar na fé, pois pela ressurreição foi confirmada a nossa fé na divindade de Cristo. A ressurreição é a confirmação da nossa fé de que Cristo, sendo verdadeiramente Deus, se fez homem, em tudo igual a nós, menos no pecado, mas não deixou de ser Deus. E a prova de que Jesus era verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus é porque ele morreu na cruz e ele ressuscitou no terceiro dia. Ele é o homem, ele é Deus. Portanto, a ressurreição de Cristo é para a confirmação da nossa fé na divindade de Cristo. O terceiro motivo pelo qual Cristo ressuscitou. Cristo ressuscitou para exaltar a nossa esperança, pois ao ver Cristo ressuscitado, nós temos a esperança de que também poderemos ressuscitar com Ele, porque a nossa carne, a nossa humanidade, a nossa condição foi assumida por Ele, e Ele não ressuscitou apenas na condição divina, porque em Jesus existia uma única pessoa, duas naturezas, mas uma única pessoa, e a natureza humana e a natureza divina estava numa íntima, numa estreita comunhão, estava como que mergulhada uma na outra, já não há como mais haver separação entre a humanidade e a divindade, entre o homem e Deus. Portanto, Jesus ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Essa é a nossa esperança. Portanto, meus irmãos, se muitas vezes a certeza da morte nos entristece, se muitas vezes a certeza da morte nos causa medo, se a certeza da morte nos torna tão vulneráveis, a certeza pela fé na ressurreição nos engrandece. A certeza pela fé na ressurreição nos consola. A certeza pela fé na ressurreição nos enche de esperança. O quarto motivo pelo qual Cristo ressuscitou. Cristo ressuscitou justamente então para nos conceder a vida eterna. Como já dizia o apóstolo Paulo, mortos para o pecado, vivos para Deus. Se com Ele morremos, porque com Ele nós morremos, porque Ele assumiu a nossa condição mortal e morreu por nós, portanto com Ele morremos, com Ele nós ressuscitaremos. A ressurreição de Cristo então é a certeza da nossa ressurreição, a ressurreição de Cristo. A vida do Cristo ressuscitado é a vida eterna, da qual todos nós um dia haveremos de participar. Como ouvimos na última leitura de hoje, se Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Se Cristo não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé, diz o apóstolo. Mas Ele ressuscitou, e Ele está no mais alto dos céus, e para conduzir os homens também a esta mesma dignidade, para conduzir os homens para a vida que jamais se acaba, a vida eterna. E o quinto motivo pelo qual Cristo ressuscitou foi para nos obter a salvação. Pois assim como Ele sofreu, como Ele padeceu a morte para nos libertar dos males
e do maior dos males, que é a morte eterna, causada pelos nossos pecados, assim também Ele ressuscitou, para nos conduzir aos bens celestes, aos bens eternos, ao maior bem, que é a salvação do homem. Portanto, Cristo ressuscitou para cumprir a justiça de Deus, que exalta os que se humilham, para nos instruir na fé, para exaltar a nossa esperança, para nos conceder a vida eterna e para nos conduzir à eterna salvação. Por isso, meus irmãos, alegremo-nos todos no Senhor. Talvez aqui está o motivo pelo qual nós devemos nos alegrar, mesmo quando humanamente, mesmo diante do quadro atual em que nós estamos vivendo, desta pandemia, nos entristece tanto. Muitos talvez chegam a pensar que não estão celebrando a Páscoa este ano, que não poderão celebrar a Páscoa este ano, mas nada pode impedir a celebração da Páscoa. Na verdade, nada pode impedir de viver a Páscoa. Nem nós que estamos vivos, nem aqueles que morreram, porque todos viverão a sua Páscoa. Para nós que estamos vivos, a Páscoa é esta certeza, é esta realidade que Cristo conquistou para nós com a sua ressurreição. Talvez nós não possamos este ano celebrar presencialmente esta verdade, mas nós atualizamos, nós professamos a nossa fé nesta verdade. Por isso hoje vamos renovar a nossa fé, renovar as promessas do nosso batismo, porque foi justamente nesse dia em que nós recebemos esta fé, esta vida eterna, tudo aquilo que Cristo nos trouxe com a sua ressurreição. Portanto, por isso hoje nós renovamos as promessas do batismo, porque nós somos batizados. Portanto, você que está na sua casa, você celebra a Páscoa, celebre a Páscoa, anuncie a ressurreição, testemunhe esta verdade de fé, esta esperança, que nada impeça de celebrar esta Páscoa. Mas para aqueles também que estão agonizando, para aqueles que morreram, eles também celebraram a sua Páscoa, também haverão de celebrar a sua Páscoa. É a Páscoa da ressurreição, é a mesma Páscoa, é a Páscoa da vida eterna, é a salvação que Cristo nos trouxe. Ou nós cremos ou não cremos. Talvez humanamente prevaleça aquilo que é humano, o medo, a incerteza, a tristeza, mas a fé nos enche de imortalidade, a fé nos enche de esperança, a fé nos ajuda, mesmo quando tudo parece levar ao contrário, mesmo quando tudo parece levar à tristeza, à dor, a fé nos conduz à alegria, à salvação. Por isso, temos motivos sim para nos alegrar. Nos alegramos porque Cristo ressuscitou e com a sua ressurreição Ele nos deu a vida nova. Por Ele e nele agora nós somos também eternos. Assim seja. Amém.